maneira de quem é invejoso, de uma maneira que quem sempre acha que é o superior. Eu vou falar, mas vou falar tudo. E vai ficando cada vez mais evidente que o treinador... Seu time foi ridículo, foi um time pequeno. Agora, eu falei que eu vou falar tudo. O próprio Abel disse que... A gente sempre vai dar um pontapé no... Mas, cara, o torcedor palmeirense, assim como o Abel Ferreira fez na... Abel Ferreira, ele é pequeno, ele é curto. Gente, rolou treta no Palmeiras. De uma maneira de quem é invejoso, de uma maneira que quem... É vagabundagem, olha o que o Pilhado falou. Foi até constrangedor. A informação do Mauro é muito grave. Mas algo está muito claro. Ah, que palhaçada, isso que o Neto tá falando não dá pra acreditar. Ele coloca tanto empecilhos quando ele perde e quando ele não valoriza o outro, o vencedor, como ele não tem humildade, como ele não tem humildade de reconhecer que o outro foi melhor ou que as coisas não deram certo. Como ele faz isso de uma maneira feia, de uma maneira desagradável, de uma maneira de quem é invejoso, de uma maneira que quem sempre acha que é o superior. E o mundo mostra, quanto mais arrogante que nós somos, quanto mais falta de humildade que nós não temos, a gente sempre vai dar um pontapé num paralelepípedo. Mais na frente tem alguém melhor que a gente. Sempre tem alguém mais inteligente. Sempre tem alguém. E as coisas, quando elas não desenvolvem daquilo que um cara que muitas vezes acha que é mais importante que o Palmeiras, porque é um absurdo pra mim, Marília Ruiz, Godoy e Kessade, pra você que tá aí do outro lado, é assim, ó, como é que eu sou um empregado da Band, sou funcionário, como é que eu posso mandar no canal de televisão? Como é que eu posso mandar na programação? Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu não acho que tá certo, mas não sou eu que tenho que ver isso. Isso é problema de quem faz, irmão. Ele fez o Palmeiras perder um título brasileiro. Um título brasileiro. Ele perdeu uma Libertadores quando ele não colocou o Endrick. Ele perde agora uma Libertadores porque ele foi covarde como treinador. Eu não estou tirando os méritos do que ele é, não. Que para mim é um dos melhores treinadores que eu vi. Mas esse cara, ele é tão mais do que as pessoas pensam que ele não sabe substituir, ele não enxerga jogo, ele não sabe fazer o seu adversário ter a visão, coisa que o Felipe Luiz, por exemplo, o Felipe Luiz não ganhou os títulos, ele disse alguma coisa em relação ao Abel? Olha, eu sou mais novo, eu ganho. Não! Faz parte da vida ganhar e a gente mais perde. Mas como você não tem humildade suficiente, você não consegue colocar que você foi o maior responsável daquilo que o Palmeiras pode ter feito no jogo de ontem. De sábado, que o seu time foi ridículo. Foi um time pequeno, time covarde, que não partiu pra cima do Flamengo, que é um time, mas muito grande. Cara, agora presta atenção na informação divulgada pelo Pilhado. Muito palmeirense tá me mandando mensagem. E aí, Pilhado, não vai falar não da entrada do Pulgar no Fux? Não merecia vermelho, não? Eu sempre falo que eu boto a cara, que eu sou sincero em tudo. E eu vou falar, mas vou falar tudo. Sim, merecia ter sido expulso o Pulgar. Pulgar foi pouquíssimo inteligente e poderia ter prejudicado o Flamengo em um lance. Então, falando, merecia ter sido expulso. Agora, eu falei que eu vou falar tudo. Eu acho também que o torcedor palmeirense dizer que ele não foi campeão da Libertadores ontem por causa daquele lance é muito exagero. Por que eu digo isso? Teve também o lance do Veiga no Carrascal, que não foi tão forte quanto concordo, mas também é um lance que para árbitros do Brasil seria para expulsão. Esse árbitro ontem, ele mostrou que ele não é um árbitro que para muito jogo, que marca muita falta, deixou o jogo correr, deixou o bicho pegar. E ele mostrou nos dois lances que no critério dele, aquilo não é expulsão como é no Brasil. Para mim merecia, realmente foi um lance forte do Pulgar. Agora, o do Veiga, no Brasil, também teria sido para expulsão. Também teria sido expulso, chamado no VAR, 1. E 2, gente, o Palmeiras não jogou nada. O próprio Abel disse que faltou coragem, que faltou ousadia pro time do Palmeiras. O Palmeiras, depois que ele levou o gol, foi até constrangedor. Era a bola do Carlos Miguel dentro da área. Era a bola do meio-campo do Fux dentro da área. Era só bolinha alçada na área, sem jogada nenhuma. Não dá pra dizer que pelo que o Palmeiras jogou ontem,
o Palmeiras merecia o título da Libertadores, pelo amor de Deus. Essa é a minha visão. Merecia ter sido expulso? Sim. Mas o Veiga também poderia ter sido expulso. E outra, o Palmeiras não jogou nada. Se o Palmeiras tivesse jogado muito, a bola não tivesse entrado e o Pulgar não tivesse sido expulso, talvez poderia ter tido muita reclamação, na minha opinião. Mas, cara, o torcedor palmeirense, assim como o Abel Ferreira fez na coletiva, poderia estar mais, focado em criticar um time que não vence no Brasileiro há 5 jogos e não jogou nem criou absolutamente nada ontem numa final de Libertadores. Vocês vão ver o que o Mauro César falou dessa crise do Palmeiras. Mano, é inacreditável. Porque o repertório do técnico do Palmeiras ele é limitado. Ele se limita àquele modelo de jogo que fez sucesso em dado momento, mas que não parece tão compatível com o perfil do elenco atual, que sofreu modificações com a chegada de novos jogadores mais técnicos, jogadores que precisam da bola no pé, de jogadas trabalhadas, construção lá de trás. Rogério Ceni tinha dose de razão quando falou justamente dessa característica do Palmeiras. O Palmeiras até consegue executar, eventualmente, algumas jogadas assim, porque os jogadores têm qualidade para isso. Mas claramente não é treinado para jogar dessa maneira. E vai ficando cada vez mais evidente que o treinador não consegue fazer o time jogar da maneira mais compatível com o perfil técnico desses jogadores. Isso explica um pouco a temporada que pode ser sem título, se o Palmeiras não for campeão brasileiro, a chance é remota. Se o Flamengo confirmar o título quarta-feira contra o Ceará, o Palmeiras passará todo esse ano sem ganhar nada e irá completar um período de 2 anos, um intervalo de 2 anos sem ser campeão. Porque só poderá ganhar um título agora, caso não conquiste o brasileiro, no Paulista do ano que vem. Que, se acontecer o título, será 2 anos depois da conquista do último troféu pelos palmeirenses, o Paulista do ano passado, 2024. É um período muito grande sem conquistas, para um elenco tão caro, ainda mais depois de tanto investimento. Mas algo está muito claro. O repertório de Abel Ferreira, ele é pequeno, ele é curto, ele não é amplo. E jogar da maneira compatível com o repertório que ele possui, a ponto de o time ser competitivo e vencedor, será um desafio para esses jogadores. Ou para ele, se for, enfim, capaz de se atualizar, se aprimorar, e fazer com que esse grupo de atletas jogue de uma outra forma. Mais técnicos, com bola no chão, construção de jogadas, não tão dependente desse tipo de jogo que citei, e aí sim, um elenco novamente vencedor. Material humano para isso não falta. E aí, nação, cara, que ridículo, né? Vamos colocar a verdade aqui, o Palmeiras não competiu contra o Flamengo, e eu até achei mesmo que se fosse aqui no Brasil, com certeza o Pulgar seria expulso. Na Sul-Americana, cara, não dá pra gente ter a certeza, né? Eu expulsaria, teria expulsado. E aqui no Brasil, como o Pilhado falou, o lance do Veiga, alguns teriam chamado no VAR realmente. Agora, é por causa disso que o Palmeiras não foi campeão? Não é, né? O Palmeiras não foi campeão contra o Flamengo porque não competiu. Viu um treinador que achou que estava tudo certo, que era legal sim tirar a equipe de uma competição onde o Felipe Luiz não fez a mesma coisa, e o elenco dos dois, apesar de eu achar que o Flamengo tem mais peças de reposição por posição, dá pra gente falar que o Palmeiras também tem um baita elenco, né? O Palmeiras ficou sem 7 jogadores, foi jogar contra o Santos, jogou muito bem o segundo tempo, quase fez o gol, teve um pênalti a seu favor. Cara, não dá pra ter desculpinha. O Abel é o responsável porque o Palmeiras simplesmente não competiu no jogo da Libertadores. E se perder o Campeonato Brasileiro, que é quase certo, também é o responsável por ter tirado a equipe titular contra o Grêmio, é isso. E aí não adianta o torcedor ficar falando, pô, mas o Abel... Cara, a gente tá falando sobre essa temporada, não tá? Essa temporada o torcedor esperava que tivesse título, não teve. Por quê? Porque o Abel simplesmente desistiu de uma competição e na final desistiu de competir. Foi competir, é bem verdade, quando tomou o gol. Vergonhoso isso, né, cara? Mas ó, bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral pra gente. Sabia que mais de 90% passam por aqui, esquece do principal, a inscrição. E bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.